Muito boa noite a todos. É muito bom estarmos entre amigos, entre companheiros, colegas de classe, já que estamos todos na mesma condição, aprendendo uns com os outros nesse projeto de Deus. Então, que a gente aprenda juntos, que a gente aprenda num clima bom, que a gente aprenda o essencial. Hoje nós viemos falar sobre uma virtude das mais ignoradas pela humanidade, a virtude da humildade. Muito poucos de nós dá valor para a humildade. Ninguém faz promessa para ser humilde, por exemplo. Ninguém deseja, numa passagem de ano, que no ano novo a gente seja humilde. Poucos de nós temos essa meta, mesmo para os nossos filhos, das pessoas que a gente ama. Humildade para nós é quase um xingamento. A gente fala assim: nossa, hoje encontrei uma pessoa, um senhorzinho muito humilde, é um coitadinho. Uma pessoa que é quase um xingamento falar que alguém é humilde. Pois talvez não seja assim. Ao contrário do que a gente pensa, os grandes luminares deram uma importância central para a humildade. E a gente poderia pensar a respeito disso na noite de hoje. E para pensar a respeito disso, a gente traz uma história do Antigo Testamento que nos ajuda a pensar sobre a nossa postura nos embates da vida, sobre a questão da humildade. Conta essa história que numa família que tinha muitos irmãos, todos os mais velhos foram mandados à guerra, porque aquele país estava em guerra com seu tradicional inimigo. E todos os homens adultos eram requisitados para atuar na guerra. Só deixaram para cuidar da criação o mais novo dos irmãos, um jovenzinho, um adolescente. E o grande exército daquele país, que era Israel, o grande exército da Judéia, se defrontou e se colocou no alto de uma colina, tendo uma planície no meio, e na outra colina estavam os inimigos tradicionais dos judeus, os filisteus. Dois exércitos enormes, e tudo indicava que ia ser daquelas carnificinas que os países, os generais já estavam acostumados. Muita gente morta, muita gente machucada, muitas vidas perdidas, uma verdadeira tragédia. Naquele tempo, os generais, os comandantes, os líderes dos países apresentavam às vezes alguma alternativa para a guerra, e naquele momento não foi diferente. Os filisteus resolveram fazer um desafio homem a homem, que era uma das maneiras de substituir a grande guerra. O que era o desafio homem a homem? Cada lado escolhia o seu guerreiro mais forte, o seu guerreiro mais destacado. Eles lutavam uns com os outros e, ao invés de milhares de guerras, milhares de aleijados, teria no máximo um morto e um aleijado. Já é uma grande vantagem, né? Parece as nossas lutas, né? Os nossos esportes, né? No final de uma luta de boxe ou de MMA, o cara tá todo torto, sangrando para tudo quanto é lado, com o rosto inchado de levar bolacha, e fala: ganhei. E você pergunta: ganhou o que, meu amigo? Ganhou um monte de soco na cara. Mas é assim que a humanidade tem tratado os seus conflitos. Só que havia um problema para os judeus. Os filisteus
tinha um guerreiro mais temido de todo o Oriente. Ele era grande, muito grande e forte, muito forte. O nome dele era Golias, que era considerado um gigante para aquele tempo e talvez fosse até para os nossos também. E todos os dias pela manhã, assim que raiava o dia, Golias, completamente armado com as suas armaduras, espadas, lanças, seu escudo, que era do tamanho de um homem comum, ia até o outro lado e lançava o desafio, lançando ofensas ao povo judeu, lançava o seu desafio, humilhando todo o exército judeu e chamando um deles para o homem a homem. Os generais judeus até queriam aceitar, mas eles faziam pesquisa entre os guerreiros e, sabe aquela coisa, não, acho que hoje não está muito sol, não estou disposto, não acordei bem hoje, recebi uma ligação no celular, no celular não. As pessoas davam todas as desculpas possíveis, os guerreiros todas as desculpas possíveis, e todos os dias Golias levantava e humilhava a nação judia. Aquilo estava indo num caminho que ia deixar sem saída, porque o moral do exército judeu estava sendo destruído, porque todos os dias era humilhado, e eles estavam ficando cada vez mais sem coragem, perdendo a convicção, perdendo o respeito por si mesmo. E quando a gente perde o respeito pela gente mesmo, já está derrotado. Ou seja, os judeus estavam sendo derrotados de um jeito ou de outro. Mas aconteceu um fato inusitado. O pai daquela família de rapazes, que a maioria estavam servindo ao exército naquela guerra, mandou aquele caçula, aquele jovem, aquele adolescente, que o nome era Davi, mandou o Davizinho levar os queijos, levar umas coisas para os irmãos comerem. E ele acordou bem cedo, pegou as coisas e foi lá. E chegou na hora que Golias estava humilhando mais uma vez toda a nação judia. A coisa estava muito difícil, ele ouviu aquilo e ficou indignado. Como pode ser isso? E falava com as pessoas, mas ninguém vai aceitar? E todo mundo, ninguém estava assim, muito humilhado. Não. Aí ele começou a falar, foi falando com as pessoas e falou assim, mas eu aceito então, eu vou. E o pessoal olhava para aquele molequinho e falava, um toquinho de gente, um molequinho franzino, fraquinho. E ninguém dava atenção para ele. Até porque, para aqueles homens grandes do exército, ver um menininho tomando a frente no lugar deles, era uma humilhação maior ainda. Mas o Davi era daqueles. E foi enchendo o saco de um, enchendo o saco de outro, chegou no comandante do exército e falou assim, o senhor conseguiu alguém para fazer o homem a homem aí com Golias? Ele não. E o general também estava muito afim. Daí ele falou assim, pois eu quero. Daí ele falou, vai para casa, menino, não enche, mas eu quero. Não vai dar, mas eu quero. Aí levaram ele para o rei dos judeus. E o rei, que estava extremamente constrangido naquela situação, como todo o povo, pesquisou, perguntou para todos os generais, viu que não tinha saída e falou, bom, já que não tem tu,
vai tu mesmo então, né? Então tá bom. Então eu vou fazer uma coisa, Davizinho. Eu vou dar para você a minha própria armadura. E deu para Davi vestir a armadura do rei. Mas aquilo ficou grande no menino. Aquilo ficou pesado. De um jeito que ele andou para um lado, andou para o outro e falou assim: não quero nada. Eu vou assim. Aí todo mundo falou: pelo amor de Deus, não tem jeito. Não vai ter como. Mas como não tinha saída, a situação já estava indefinida, já não tinha como resolver, mandaram assim mesmo. E Davi se foi do jeito que ele estava. No dia seguinte, ao raiar do dia, ouviu mais uma vez o desafio de Golias, com a sua armadura, com seus armamentos todos, com seu escudo que dava 2 do Davi, sua espada gigantesca. E ele, quando ele lançou o desafio, Davizinho levantou a mão. Aí todo o exército da Filisteia caiu na gargalhada. É isso aí? É só isso que vocês têm? Vocês têm coragem de mandar uma criança? Quando ficou claro que era mesmo aquele que iria representar a Judéia, ele falou: tá bom, vai ser só um sopro. Enquanto ele estava lá preparando as suas armas, vocês sabem o que aconteceu. Naquele tempo havia pode-se dizer uma brincadeira, uma arma usada pelas crianças, pelos adolescentes, que era uma funda. Algo similar a um estilingue, mas não é parecido, só é parecido no sentido de lançar pedra. A funda era uma faixa de tecido ou de couro, no caso dele de couro, que você colocava a pedra numa ponta, dava a volta e segurava as duas pontas daquela faixa na mão. Girava, girava, girava e soltava uma das pontas e a pedra era arremessada. Esse era o grande armamento de Davi. Mas não é que o bicho era bom naquilo? O bicho pegou uma pedra bem razoávelzinha, virou e tacou e pegou no meio da testa do bicho. Pimba! Aí deu aquele silêncio. O que está acontecendo? O próprio Golias ficou com o olho arregalado, não entendia muito bem, disse que parou uns segundos até que ele conseguisse entender que não tinha mais nada para entender. E bom, caiu. Essa história fala muito das nossas lutas, das nossas guerras. Fala muito das nossas guerras. Em primeiro lugar, que as nossas guerras, como a gente falou antes, quem ganha uma guerra? Quem vocês acham que ganha uma guerra? A Guerra dos 100 Anos, as Cruzadas. Quem ganha uma guerra? A Guerra do Paraguai no Brasil. Como a gente falou do MMA e do boxe, numa guerra todo mundo perde. Todo mundo perde uma guerra. Porque a quantidade de mortos, feridos e famílias destruídas não deixa dúvida a respeito disso. Então, essa maneira, assim como eles buscaram uma maneira naquele homem a homem de lidar com os conflitos de outro jeito, nós também, como sociedade, somos chamados a lidar com os conflitos de uma outra maneira do que a gente tem feito até agora. Nós precisamos de outra forma. Como é que a gente tem lidado com os conflitos? Quando o Espiritismo surgiu na Europa, eles tinham um método de lidar com os conflitos, que era o duelo.
todo cavalheiro de uma classe média para cima, ele era treinado desde o início da adolescência para os mais diferentes tipos de armas, floretes, espadas, pistolas, porque diante de qualquer conflito, um lançava um desafio para o outro, eles iam até o campo, reuniam testemunhas, escolhiam as armas e chamavam de julgamento de Deus. Vocês acreditam nisso? Um assassinava o outro e chamavam de julgamento de Deus. E isso é típica forma de enfrentar os conflitos humanos, onde você pode escolher. Já imaginou se você fosse colocado para escolher? Você prefere ser assassinado ou assassinar? Qual as duas opções você prefere? Alguém deve estar pensando, dá para fazer uma terceira? Assim, nenhuma das alternativas anteriores, quem sabe? Pois é, não deixava alternativa para a gente. Ainda hoje, nós instituímos na sociedade, milênios depois, outras formas de resolver conflito. Qual é? Se eu bato o carro no teu carro e a gente não chega à conclusão de quem é o culpado, ou um atribui a culpa para o outro, qual é a saída para o nosso conflito? Sai no braço? Não. A instituição que nós criamos para mediar os conflitos chama-se Poder Judiciário. A gente institui advogados, busca peritos, pega testemunhas, provas documentais se houver, e o juiz define quem é o culpado e quem vai ressarcir o dano do outro. Eu sou assistente social judiciário. Não trabalho com batida de carros, mas trabalho com disputa de guarda. E eu vou contar para vocês que a nossa maneira de resolver conflito está um desastre. Está um desastre. O que pais inventam sobre filhos para acusar a outra parte para você perceber que não há coisa pior no gênero humano. Porque você fazer maldade com os outros, com quem não é da tua família, mas fazer maldade com o seu próprio filho, levar suspeita para o seu próprio filho, não é? Que o pai pode estar abusando sexualmente dele, e a criança não consegue nem entender e sai dali como? Jesus mesmo pergunta nos evangelhos: de que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? Aí você ganha a guarda do seu filho, mas à custa de uma mentira, à custa de uma arapuca. Que filho é esse que você recebe sob guarda? Que mancha, que sombra você produziu sobre o seu próprio filho? Ah, mas eu ganhei. Nós estamos precisando de outra forma de lidar com os conflitos. E realmente a sociedade humana tem gerado essas outras formas. Por exemplo, a mediação de conflitos tem ficado cada vez mais forte. A justiça restaurativa ou círculos restaurativos são tecnologias muito interessantes que têm se aperfeiçoado. Hoje em parte da rede estadual de ensino já se tem essa maneira. O que consiste essa maneira? O que essa maneira pode ensinar para a gente de outras formas de resolver conflito? Eu vou falar algumas coisinhas. O pressuposto do círculo restaurativo é, por exemplo, um aluno foi no final de semana numa escola, entrou e depredou tudo. Isso acontece uma quantidade de vezes muito grande. Então o aluno entra, joga a merenda escolar fora, destrói tudo, nem leva vantagem, nem rouba grande coisa, mas depreda. Ele é pego. Aí eles fazem um círculo e colocam todas as pessoas nesse círculo que foram afetadas pela atitude do garoto. A merendeira, que ficou sem poder fazer a merenda, alguns dos alunos que ficaram sem poder comer naquele dia
porque tem alunos que fazem as principais refeições na escola, e aí eles contam como é que foi passar aquele dia com fome, nos dias seguintes, comer uma merenda meia boca até ser recomposto a escola nessa parte. E ali vai mostrando todas as consequências do ato da pessoa. E depois de fazer isso com bastante paciência, explorando bastante, o coordenador é treinado a explorar bastante todas as consequências daquilo, se chega à conclusão, geralmente por consenso, do que precisa ser feito com relação ao que aconteceu. Porque se nós conhecêssemos todas as consequências dos nossos atos, e principalmente para nós espíritas, que entendemos que essas consequências são muito maiores do que a gente pensa, muito maiores, a gente não faria as bobagens que a gente faz. Os romances espíritas falam de espíritos que estão em círculos de vinganças mútuas, se alternando na posição de vingadores ou vingados há séculos, 300, 400 anos, 4, 5, 6 vidas sucessivas, onde ficam se alternando. Ora um prejudica o outro, ora o outro prejudica o outro. E fica isso que a gente vê de uma outra forma, por exemplo, entre famílias da região norte do país, que são rivais de uma mesma cidade, e que um vai matando o outro, e você se pergunta por quê? Quando é que isso vai parar? Ou naquelas notícias de judeus e palestinos, que vai um homem-bomba para um lado, vai um míssil para o outro, e você pergunta, quanto tempo demora para essas pessoas perceberem que a guerra só produz derrotados, não existem vitoriosos? A humanidade está demorando muito para perceber que a nossa maneira de resolver conflitos está destruindo muito, está acabando com o que a gente faz de humanidade. Mas eles tinham descoberto essa maneira de pelo menos reduzir o conflito ao homem a homem. Primeira lição interessante, que remete às nossas situações de hoje em dia. Um casal, quando começa a brigar, quando fica subentendido e a gente começa a, sem perceber, juntar mágoas, acumular mágoas, para poder lançar na cara do outro, porque sabe que o outro vai lançar mágoas na sua cara também, ele não percebe o quanto aquele conflito é uma troca de venenos, onde os dois saem envenenados. Como diz Mahatma Gandhi, olho por olho. Não. Essa aí é a lei de Italião. A lei de Italião, antiga, falava olho por olho, dente por dente. Mahatma Gandhi fala diferente. Olho por olho, estaremos todos cegos. Não é? Eu furo o seu olho, você fura o meu. Quem levou vantagem? Pois é, esse foi um dos maiores professores de paz que a Terra já teve. Maior que ele, no meu conceito, talvez São Francisco de Assis e certamente Jesus Cristo. Então, nós precisamos entender as lições que a gente pode tirar de Davi e Golias. Que outra lição a gente pode ter? Nós, ao decorrer da vida, por entender que a vida toda é uma guerra, uma disputa, que a todo momento a gente tem que optar, só tem duas opções, ou impor o sofrimento ao outro, ou nos humilhar perante o outro, que essa é a impressão que dá. Ou você ganha ou você perde. A vida nem empate tem. Acho que se empatar vai para os pênaltis. A gente sempre está guerreando um com o outro. Se quem pressupõe isso começa a se dedicar a táticas de se defender e táticas de atacar. Só que, como explicou o conflito Davi e Golias, é muito pesada essa maneira de viver. É muito difícil viver uma armadura, se movimentar com um escudo muito pesado, uma espada enorme. Só para vocês terem uma ideia,
as armaduras da Idade Média, estima-se que tivesse entre 60 e 80 quilos cada uma. Só a armadura. Soma isso mais o escudo, mais uma espada que era muito pesada, aqueles homões bem fortes, precisavam das duas mãos para conseguir erguer uma espada, quanto mais a lança. Imagina o conjunto do armamento e da armadura, quanto dava de peso. Eles relatam que em algumas guerras onde o terreno estava encharcado, no meio da campanha, depois de meia dúzia de golpes, já estavam todos eles extenuados, absolutamente destruídos, porque ninguém suporta 100 quilos de peso. Você levanta uma vez, tudo bem, 2 vezes, tudo bem, 5 vezes, não há quem aguente. E Golias, apesar de ser tão grande, tão forte, ele também tinha os seus movimentos tolhidos pelo peso das armas. Nós também. Pesa nas nossas almas as mágoas, as culpas, os preconceitos que nós estabelecemos entre nós e as outras pessoas a título de nos defender. A gente estabelece preconceito contra negro, contra gay, contra mulher, contra homem, contra jovem, contra outra nacionalidade, contra outra religião, e a gente faz isso para nos defender, como se o preconceito nos defendesse de novos sofrimentos. Quem tem uma decepção com uma pessoa, estende para todas as pessoas parecidas o peso daquela infelicidade. Início da tua vida afetiva, você teve uma decepção com o sexo oposto e chega à conclusão de que homem ou mulher, conforme a tua posição, é tudo igual, só muda de endereço. Isso é o quê? Preconceito. Negro, quando não faz na entrada, faz na saída. Branco é assim, rico é assim, pobre é assim, jovem é assado, gay é desse jeito. E assim você vai, tudo isso na ilusão de que vai se defender. Só que tudo isso pesa. Tudo isso pesa na nossa alma de um jeito que a gente não percebe. Pesa muito. Pesa tanto que acaba somatizando. Vocês conhecem essa expressão? Somatizar é quando você cultiva, mantém na tua mente, na tua alma, um sentimento por muito tempo, que ele acaba se tornando uma doença física. Porque toda doença física é expressão de uma desarmonia mental e espiritual. E não é só a úlcera, não é só a insônia. A ciência, isso não é espiritismo. A ciência já viu que a depressão baixa o sistema imunológico da pessoa. Isso quer dizer que quando você está pessimista, você abre o teu corpo para doenças oportunistas. Vocês já tiveram alguma ocorrência de pessimismo nos últimos anos? Alguém já teve isso? Nem com a Lava Jato? Não? Noticiário político? Noticiário religioso, que mostra cada vez um líder de uma religião diferente abusando sexualmente de crianças, de mulheres, de doentes. Vocês nunca ficaram deprimidos? Acho que vocês não estão nesse mundo, não é possível. A gente vai adoecendo, a gente vai achando que a cada momento, a cada curva, tem um susto, tem uma guerra, tem um perigo, parece um trem fantasma a vida. E a gente, diante de uma visão de mundo como essa, coloca couraças pesadas, sai de casa armado. Muita gente acha que a defesa do ser humano é realmente sair de casa armado. Tudo isso é muito pesado na vida da gente. E a gente acaba adoecendo. E a título de não ser roubado uma coisa material, é roubado na nossa paz, na nossa harmonia. Torna as nossas vidas um inferno de veneno. Isso é muito comum. Muito comum. A gente vai
perdendo a nossa mobilidade, perdendo a nossa harmonia mental, se deixando dominar pelo ódio. Se vocês nunca pensaram nisso, cada vez que uma pessoa sofre uma influência espiritual, se você já trabalhou numa câmara de passe, num trabalho de desobsessão, você vai saber que um obsessor, para perturbar alguém, ele antes de obsediar o outro, ele obsediou a ele mesmo. Como assim? A pessoa, para atacar, para exercer um projeto de vingança, ela tem uma ferramenta imprescindível, que é o ódio. Ela precisa se embeber de ódio para nutrir todo dia, porque é um trabalho de anos a obsessão, é um trabalho de muito tempo, e para fazer isso eu preciso dar muito ódio para motivar, para alimentar aquela posição. Então, aquela pessoa que está tentando fazer o mal para o outro, está fazendo mal para si mesmo. William Shakespeare, famoso autor de teatro inglês, tem uma frase fantástica a respeito disso: vingança é um copo de veneno que a gente toma e espera que o outro morra. Já imaginou a cena? Você toma e fica olhando, e o outro está lá, bem, e você começa a sentir um mal-estar, e começa a baquear, começa a cair. Por quê? Porque atingir o outro é uma possibilidade, atingir a si mesmo é uma certeza. Quando as pessoas procuram a tal da cigana do amor, ou feiticeiro, ou qualquer magia como essa, o padrão, alguém pode falar: isso é tudo enganação. Você acha que tem algum comércio que se estabelece se não tem cliente? Não existe. Se tem o comércio é porque tem cliente. E se tem cliente é porque em alguns casos dá certo, em alguns casos dá certo. E como é que isso funciona? Você vai lá, faz a consulta com a pessoa, ele dá uma paradinha, porque os seus assistentes espirituais, porque quando uma enganação pura, a pessoa, o feiticeiro, o mágico, a cigana, sei lá o que, vai ter um contato espiritual, vai ter uma parceria espiritual. Ele pede, aqueles parceiros vão até a pessoa que vai ser influenciada e voltam. E às vezes os trabalhadores falam assim: essa aí não dá certo não, desiste. Aí o cara fala: olha, tem jeito não, essa eu não vou pegar. E outras, ela percebe que dá para pegar fácil. Sabe qual é a diferença entre em quem pega feitiço e quem não pega? No livro de André Luiz, um obsessor ensinou qual era o método dele. Se alguém quiser ser obsessor, agora vai ter uma aula. Um obsessor percebe o tema. Aquele obsessor chamava assim, outro obsessor deve chamar de outra forma. Mas o tema daquela pessoa. Todos nós temos um tema. Qual é o de vocês? Não me peçam, porque ainda não estou bem graduado na tarefa de obsessor. Para eles é um pouco mais fácil, porque a nossa volta, a volta do nosso corpo espiritual, as principais ideias, as mais repetidas ideias da gente, ficam como que plasmadas em telas perto da gente. E aí ele olha aquilo e já sabe qual é a tua ideia predominante. Se a tua ideia predominante é, por exemplo, você tem uma fixação por sexo, ou por jogo, ou por bebida, ou por comida, ou por o que for, ele percebe que ali está teu ponto fraco. E ali ele vai mexer para melhorar. Ele vai mexer para manipular. Porque eu, quando sei qual é o ponto fraco, não é isso que faz o cara que quer dar uma cantada, uma mina, pelo menos tradicionalmente. Ele chega na festa e fala assim: nossa, você é a mulher mais bonita dessa festa. E tem gente que acredita. Ele mapeia. O vendedor faz isso também.
Eu já trabalhei, já atendi, quando criança, o vendedor de enciclopédia, imagina, teve um tempo que se vendia enciclopédia. Aí ele tinha lá um plano. O último plano dele, o plano 10º dele, era falar dos leitinhos das crianças. Que lá em casa está faltando, o pessoal está passando fome, que se ele não vendesse uma enciclopédia naquele dia, as crianças ficam com fome. Era a última estratégia dele. Para chegar lá, ele tinha, naturalmente, outros 9 passos. Isso é o quê? Técnicas de manipulação de mentes. Eu descubro o que aquela pessoa quer ouvir e falo. Por exemplo, vou falar de um obsessor muito pouco conhecido, o candidato a eleições. O candidato a uma eleição, antigamente, eu sou do tempo em que o santinho de um candidato a vereador tinha 3 prioridades. Eu não sei por que 3, mas era sempre 3. Saúde, educação e trabalho, por exemplo. A pessoa colocava lá, saúde, não tinha proposta nenhuma, mas colocava os temas lá. Ok. Hoje em dia não tem nada, é só assim, vota no Maurício e pronto, e não bufa. Acabou. Hoje, você pergunta para o candidato qual é a prioridade dele, ele faz pesquisas para saber o que o povo está querendo ouvir. É mais ou menos como eu perguntasse assim, qual é a tua prioridade? Ele fala assim, eu faço o que você falar, o que você quiser, antes da eleição. Claro, né? Isso é o que? Tema. Isso é o que? Busca do que a pessoa está querendo ouvir. E aí você fala o que ela quer ouvir e você manipula e domina aquela mente. O obsessor espiritual e o obsessor encarnado são muito diferentes? É a mesma coisa. Tem obsessor de tudo quanto é lado. Mas as técnicas são muito parecidas. Então eles percebem o teu tema, instigam o teu tema, instigam na tua mente e ali começam a te dominar, começam a estabelecer vínculos, um fio entre você e ele. O que fazer para estar naquele campo dos que o feitiço não pega? Como a gente se protege, não é verdade? É isso que a gente quer saber. A gente abre flancos nas nossas defesas espirituais pelas nossas incoerências, porque a gente gosta de falar mal de quem? Do comerciante que nunca fala o que ele está pensando, do político que nunca fala o que está pensando, do hipócrita dos religiosos que falam uma coisa e fazem outra. A gente não fala mal dos outros, isso? Mas quem é que mente? Quem é que nem sempre fala o que está pensando? São só eles? Nós nos manifestamos espiritualmente de quatro formas básicas: pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E uma coisa não bate com a outra. Nós somos um inferno de contradição. A gente não fala o que sente, não pensa o que sente, não fala o que pensa e o que sente, e muito menos faz. É tudo o contrário. É mais ou menos como você ter uma casa e fazer um muro dos 4 lados. Você faz um muro, põe cerca, câmera, muro alto e acha que está seguro lá dentro. Um muro. Aí alguém vai perguntar, e os outros 3 lados? Segurança espiritual é a mesma coisa. Você precisa ter uma coerência entre o que você pensa, o que você sente, o que você fala e o que você faz. Alguém deve estar pensando, ixi, mas isso é muito difícil. E eu não estou falando segurança espiritual dos anjos. Eu estou falando segurança espiritual, ponto. Porque aquela pessoa que é criminosa e que acredita que está fazendo, que o que ela está fazendo é o que tem que ser feito, que se ele não explorar os outros vão explorar ele, que o mundo é uma guerra e assim, e ele é autêntico naquilo, é muito difícil entrar alguma coisa na mente dele, é muito difícil entrar. Vocês não tem gente que não se emenda de jeito nenhum? Tem gente que não se emenda e que ele tem certeza, ele não entra nenhuma dúvida, nenhum arrependimento na cabeça dele. Quando a pessoa não tiver nenhuma rachadura na armadura dela, não entra. Por isso é que vem a dor. Porque para rachar algumas armaduras precisa de muita pancada. Muita pancada. Nós precisamos entender aonde começa
a nossa segurança espiritual? Aonde começa o nosso crescimento? Qual é a receita para o nosso crescimento? E aí eu vou contar para vocês baseado em algumas grandes revelações. O primeiro passo para qualquer pessoa aprender, isso sabe qualquer professor, mas sabe também Sócrates, mas sabe também Jesus. A primeira tarefa para alguém aprender é reconhecer que ele mesmo não sabe tudo. Porque se você for professor e tiver uma classe e todo mundo acha que já sabe tudo, você está bem na parada. Não é possível ensinar nada para alguém que acha que já sabe tudo. O arrogante, o alcoólatra que fala que ele não é viciado, ele não vai começar a cura enquanto ele não perceber da sua doença. Quem não tem problema não tem solução. Nós precisamos reconhecer a nossa insuficiência para se curar, para aprender. E assim aconteceu com Sócrates. 500 anos antes de Cristo, ele foi no centro espírita. Sempre teve lugar onde se praticava a mediunidade. Naquele tempo, o mais famoso da época chamava-se Oráculo de Delfos. Mas não era centro espírita Oráculo de Delfos. O espiritismo só surgiu 18 séculos depois de Jesus. Isso era 500 anos antes de Jesus. Ele foi no Oráculo de Delfos e as pitonisas passaram para ele a mensagem dos deuses que ele era o homem mais sábio de Atenas. E ele falou: como eu posso ser o homem mais sábio se a única coisa que eu sei é que eu não sei nada? E ele começou a testar os sábios do seu tempo, e ele viu que os sábios do seu tempo só arrotavam conhecimento, mas saber o que era ele não sabia. Ele só falava sobre o que não sabia. Arrogância. E aí ele começou a perceber que há um método de você construir um conhecimento sólido. É saber as bases daquele pensamento. Até hoje, se qualquer estudante for fazer uma monografia, vai ter uma parte da sua monografia que ele tem que firmar os conceitos básicos. Se ele for falar sobre violência, ele tem que falar o que eu entendo por violência, o que para mim é isso, o que para mim é aquilo. Ele pega os conceitos básicos. Isso vem de herança de Sócrates. Eu preciso reconhecer o que eu não sei, firmar bases sólidas no meu conhecimento para depois crescer. Só sei que nada sei. Essa é a base de todo aprendizado, de toda pesquisa, de toda filosofia. Se fosse para traduzir essa frase, só sei que nada sei, numa palavra seria humildade. Quando Jesus, 5 séculos depois de Sócrates, nos dá um passo a passo para a nossa evolução espiritual, nas chamadas bem-aventuranças do Sermão do Monte, ele coloca uma primeira bem-aventurança, que é condição para todas as outras. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Será que é coincidência? Tem espírita famoso, que fala contra os pretos velhos. Existe racismo espiritual. Já ouviu falar? Racismo espiritual. Tem gente que é contra preto velho. Fala assim: não, espírito que precisa se apresentar como preto velho é espírito inferior. É o próprio racismo espiritual. Por quê? Porque são espíritos de altíssima envergadura, que sabem falar bonito, que sabem se apresentar de outra forma, mas eles escolhem se apresentar como preto velho. Sabe para quê? Para que vocês acham? Para ensinar humildade. Porque a gente aprende muito mais com o exemplo do que com 1000 palavras. Ele passa a mensagem dele, mas ao apresentar-se com o português arreversado, cheio de problemas de gramática, ao se apresentar com uma figura de um escravo, com uma postura recolhida, ele está ensinando para a gente o fundamental de Sócrates e de Jesus. O que vocês acham disso? E tem palestrante espírita, todo cheio da postura, que fala que espírito assim é espírito pouco evoluído. Não, ele está ensinando pelo exemplo. O porquê você acha que Chico Xavier ensinava tanta humildade sem falar? Um homem que passou a vida toda ganhando um salário mínimo.
e que mesmo assim nunca se aproveitou do dinheiro dos livros. O que ele estava ensinando para a gente sem falar nada? O que Buda, o grande príncipe Siddhartha Gautama, estava fazendo ao recusar todo o reinado do seu pai para andar como andarilho nas ruas? O que Jesus estava ensinando quando ensinou tudo que ele fazia, curou tudo que ele fazia, sem ter uma pedra aonde recostar a sua cabeça? Não tem nada em comum? Irmã Dulce, Madre Teresa, não tem nada em comum entre todas as grandes almas? A gente gosta de ser admirador de todas essas, Francisco de Assis, de todos eles. A gente não é admirador deles? Se tivesse Facebook, você não seria seguidor deles? Só que nós somos seguidores que não seguem. É um tipo especial. Eu sou seguidor, mas não sigo. E é isso que a gente precisa redescobrir. Porque quando você monta estruturas de poder, monta arrogâncias, sabe com quem você está falando, títulos e poderes e posturas, aquilo quebra na primeira passagem, no primeiro é frágil. A postura arrogante, ela é frágil, ela se quebra na primeira posição. E é para isso que vem a reencarnação. Porque o arrogante racista pode nascer negro. O arrogante de rico pode nascer pobre. O arrogante de sexo pode nascer mulher. Vocês entendem, gente? A humildade, sair da postura da autossuficiência é condição para a nossa evolução espiritual, para a nossa segurança em sociedade. Porque a nossa segurança real, todo bem vem de Deus. E nós só estaremos seguros de verdade quando a gente estiver harmonizado. Tinha uma música muito antiga, só os cabelos brancos vão lembrar aqui. Luiz Vieira. Ele falava assim: é tarde, eu já vou indo, eu preciso ir embora, até amanhã. Lembra dessa? Daí ele fala assim: se eu demoro, mamãezinha está a me esperar pra me castigar. Não é bonita, né? Tá doido, moço, não faça isso não. Pense embora, vou embora, vou sem medo dessa escuridão. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. E eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Onde está a nossa segurança? Um 38? Um fuzil? Tem uma história no livro espírita que fala de uma moça. Estava voltando já meio que 1h da manhã, meia-noite. E ela, para cortar caminho, foi por um atalho meio... Mas quando ela estava na metade, ela viu que do outro lado vinha um cara meio mal encarado. Ela falou: não vai dar certo. Aí ela lembrou de uma coisa que ela tinha que voltar para trás. Sabe aquela lembrança oportuna? Só que quando ela virou, ela viu o outro também vindo na direção dela. Aí ela falou: entre o outro e o um, tanto faz, então vou em frente. Só que ela fez uma oração e viu o cara vir para cima dela. Quando chegou a uns 5 metros, ele parou, arregalou o olho, virou e voltou. Ela já estava no 25º Pai Nosso ali, mas passou, foi para casa, velho. Dia seguinte ela soube pela vizinhança que uma menina tinha passado 5 minutos depois e tinha acontecido coisas terríveis com ela. E aquilo deixou aquela menina fora de si, perturbada. Tão perturbada que ela pegou um amigo dela que trabalhava na delegacia e foi lá falar com o cara. Louca. Estava louca. Escuta, moço, o senhor lembra? Lembro. Pois é, eu sei, a senhora estava louca ontem, passou 5 minutos antes da gente estar caminhando. Pois é, o senhor veio assim, 5 metros, olhou, regalou os olhos e foi embora. Como é que aconteceu? É que eu não tinha visto que a senhora estava com aqueles 2 homão, vestido de branco do seu lado. Como é que é?
Eu cheguei perto, não tinha visto, mas quando eu cheguei perto é que eu vi. Aqueles dois grandão do seu lado, o senhor acha que eu ia atacar? Eu não. Dei a volta e voltei. Quem anda com Deus não tem medo de assombração. Não existe injustiça na terra. O estuprador não pode atacar qualquer pessoa. O ladrão não pode atacar qualquer pessoa. Se existe um Deus, esse Deus é bom e é todo poderoso, não existe uma vítima na terra. O que vocês acham disso? Tudo que acontece, acontece encaixando alguém que quer fazer o mal com alguém que precisa passar por aquela situação. Vocês entendem? A justiça de Deus é perfeita. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Quem acredita numa justiça mais ou menos, está boicotando a própria felicidade, boicotando a própria segurança, porque boicota a própria fé. Com isso eu não estou dizendo que a gente deve andar nos piores lugares, deve dar sopa para azar. A gente vai fazer a nossa parte. Mas o principal da nossa parte, a principal fonte de segurança da nossa vida é estar bem, é estar harmonizado. Se você for atacado e estiver harmonizado, você não vai fazer loucuras, porque as pessoas às vezes morrem por fazer loucuras quando são atacadas. Vocês sabem disso, todo mundo conhece uma história. Nós precisamos pensar sobre quem nós temos sido nas guerras da vida. Nós estamos enfrentando gigantes, Golias, invencíveis. Por quê? Porque nós tornamos o mal invencível. Quem consegue superar o mal aqui? O crime organizado. Quem consegue aqui vencer o crime organizado? Alguém levanta a mão? A corrupção no Brasil, alguém levanta a mão? A pedofilia no mundo, como é que a gente vai terminar? O mal parece muito maior do que nós. Nós perante o mal somos criancinhas, e o mal armado, super poderoso. Tem jeito de ganhar? Tem jeito não. Nós já entramos na guerra contra o mal derrotados, porque nós fizemos o mal um gigante que vai nos vencer de qualquer jeito. A gente precisava pensar a respeito disso. Todo mundo aqui, se eu fizer uma pesquisa, vai dar 100%. Quem acredita em Deus? Não é? 100%. Pode ser que tenha um bocadura aqui que fala, só ateu, esse negócio não existe, só vem aqui para testar. Tá bom, a gente respeita, é claro. Mas, na prática, a ampla maioria, se não a totalidade de nós, também acredita no mal. A gente acredita, sabe assim, já que a guerra é entre dois cachorros grandes, entre Deus e o demônio, na dúvida eu acredito nos dois. Né? É que nem Palmeiras e Flamengo, não, Grêmio e Flamengo estão jogando hoje, na dúvida você torce para os dois. Nós temos boicotado a nossa felicidade. Só tem uma maneira de você ser seguro de que só acontece o bem, só acontece o que precisa acontecer. E só não vai se repetir as adversidades, as aparentes adversidades na tua vida se você aprender. Porque é que nem na escola. Quando um aluno não aprende a lição, o que acontece? Ele repete. E quando ele aprende a lição, ele nunca mais ouve a mesma lição. É assim na escola dos homens, é assim na escola de Deus. Se nós estivermos disponíveis para aprender com as situações que estão à nossa volta, não é que a gente vai voltar e não vai ter mais problema, mas a gente vai ter capacidade de, onde a gente só via problema, ver Deus ensinando, Deus curando. Até com a sogra, o que vocês acham? Por que Deus te deu a sogra que você teve? Por quê? Por lição? Não acredito. Ele estava tentando te ensinar alguma coisa. Por que Deus permitiu que você estivesse doente agora? Por quê?
Porque curando a doença física, correndo atrás da doença física, você vai estar também correndo atrás da sua saúde espiritual. Uma semana de cama de hospital, a pessoa lembra do Pai Nosso inteirinho. É uma beleza. Todos nós somos chamados a cada problema e a cada situação da vida a nos reerguer, ou sofrendo as consequências do passado, ou nos preparando para o futuro. São dois remédios, a dor e o amor. Quando você errou no passado e as consequências dos seus atos voltam para o presente, só cabe a você a lição da aceitação. Como é que o povo fala hoje? Aceita que dói menos. Não adianta brigar com a vida, aceita. Mas aceitar é investigar o que Deus estava querendo te dizer com isso. Aí você aprende e não sofre mais com aquilo. E com relação ao futuro, você é convidado com Jesus Cristo a tomar o remédio do amor. O amor que cobre a multidão dos pecados. E esse remédio vem a todo momento. Vem através de uma plantinha que está morrendo, que você está esquecendo de dar água, ou está pondo demais, ou está pondo num lugar ruim. Vem através de um cachorro abandonado. Vem através de um colega de trabalho que todo dia vem alegre e naquele dia veio triste. É o que é isso? Um convite à solidariedade. E aí, meu amigo, o que está pegando? Não é isso? Filho, como é que pode que a gente seja surpreendido por tanta tragédia dentro da família? Era um ótimo menino, nunca fez nada de errado, tu é que não viu. Meu casamento estava ótimo, meu marido fez isso e aquilo, tu é que não viu. Nós aqui tendo olhos não vemos, tendo ouvido não ouvimos. A gente precisa estar atento para a vida dá sinais, a vida dá ensinamentos. Aí a gente não aprende e reclama. Nós podemos estar mais abertos para a vida, mas para a gente estar aberto para a vida, para a gente estar aberto para as lições, precisa confiar no professor. Para estar aberto para os remédios, tem que confiar no médico. Não tem outro jeito. Quem desconfia, foge da lição e cospe o medicamento. Se nós quisermos nos curar e aprender com a vida e nunca mais repetir os mesmos problemas, somos convidados com Jesus a olharmos de frente os problemas, confiantes que aquilo que parece um inimigo, que parece uma tragédia, que parece o fim, é uma oportunidade de renovação e de aprendizado. E parando de brigar com a vida, ficando a favor da correnteza, a vida flui, a saúde volta e o aprendizado acontece. Ou então, se você quiser continuar a brigar com a vida, você vai ver você fazer esforço, remando contra a correnteza e não sai do lugar. Você mudando de marido e o casamento não melhora. Você escolhe outro candidato diferente daquele que você tinha votado na outra eleição e o problema político continua. Você muda de prédio e só tem vizinho ruim. Por que será que o problema continua quando tudo parece que muda, mas na verdade não muda? Por quê? Porque o problema e a solução da nossa vida não está nos outros, está em nós. E nós hoje somos convidados a, mantendo todos os problemas que nós temos, mudar tudo sem mudar nada. É isso que a gente pode aprender com o Espiritismo. Como é que é mudar tudo sem mudar nada? É encontrar os mesmos problemas quando sair daqui, mas olhar todos eles com outro olhar, um olhar de confiança. Cada um deles é Papai do Céu ensinando, Papai do Céu curando. Aceita que dói menos, vive melhor, aprende e se transforma. Obrigado.